A cruz cravada na terra no quintal de uma propriedade rural que não fecha há mais de 80 anos. Quem foi Doroteia, a agricultora que dizia ver aparições de Nossa Senhora e até hoje atrai romeiros de todo o país. Destruíram tudo, semearam trigo parelho lá dentro, nasceu o trigo, aonde era a cruz, o trigo só apontou da terra e secou. Assim, todas as quaresmas ela passava pelas dores do Divino Filho. Ela possuía 5 chagas no corpo, nas 2 mãos, nos 2 pés, e onde Jesus foi lançado no peito. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Tem série Impulso para Crescer com o que a Dayana e o Jonathan conseguiram fazer em apenas 6 anos em um terreno cheio de coivara. Empréstimos foram aliados na construção de galpões, compra de maquinário e até matrizes para a produção de leite. Quando eu cheguei aqui, eu não queria nem esse terreno, eu não queria, porque estava sujo, estava cheio de mato, era um terreno jogado. E hoje, tu olhar tudo que a gente tirou do papel, do sonho, ver pronto com o nosso suor, eu acho que é muito gratificante. Na dica Vale Agrícola, como evitar a intoxicação espontânea do rebanho por causa do excesso de adubação nitrogenada. Eu já atendi uma propriedade onde o produtor tinha 60 vacas em lactação, soltou os animais com muita fome num piquete muito viçoso, muito bem adubado e perdeu 30 dos animais em 3 horas. A vila, que chegou a ter mais de 8.000 habitantes e 6 hotéis e pelo fechamento de uma fábrica, foi evacuada. Essa é a casa da família Franciosi, um dos casarões remanescentes assim, dos fundadores da vila. Ainda pertence à família, um casarão de 1 andar de pedras e 3 de madeira. Mas tem quem se inspira nas histórias além mar para fazer girar o turismo por aqui, justamente com esse diferencial. E vai ter um bolo cuca com cobertura de nata e chocolate. E o chimarrão já está pronto. Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheinho de informação para você está só começando. A gente começa a edição de hoje com a série Impulso para Crescer. Vocês vão conhecer um jovem casal que desde o início do namoro tinha 2 certezas: permanecer na roça e trabalhar com vacas de leite e tabaco. E olha que deu tudo certo, confira na reportagem. Uma propriedade rural completa, casa nova, galpões, lagoa, máquinas agrícolas para fazer todo tipo de serviço, piquetes organizados, vacas bem alimentadas. Mais do que uma cultura para garantir a diversidade rural. À frente do serviço, um casal jovem e apaixonado pela roça. A Dayana, de 25 anos, e o esposo Jonathan, de 28. Eu acho que na agricultura é a única coisa que ninguém consegue entrar, porque tá bom o leite, eu vou entrar, porque eu quero um dinheiro. Não. Eu digo que a vaca, a leiteira, só fica quem realmente ama, quem gosta. Porque não é fácil, é feriado, é domingo, que todo mundo tá lá dormindo, tu tem que levantar, elas têm o teu horário, tu tem que ir. A opinião forte e a determinação vêm de berço. Ambos são filhos de produtores rurais. A Dayana vem de família de produtores de leite e desde pequena foi ensinada que prosperidade no campo vem só com muito trabalho. Na verdade, minha mãe me ensinou.
ela sempre tirando leite, ela começou a me, disse, vamos tirar leite comigo, final de semana, eu te dou meio que um saláriozinho. E daí eu comecei a ajudar ela. Aí eu e ele começamos a namorar, daí a gente começou, um final de semana eu e ele fazia e um final de semana meu pai e minha mãe. E ele começou a gostar também. Daí eu peguei umas novilhas, meu pai bezerrinhas, começamos a cuidar, a criar. E daí daqui a pouco viraram novilhas, daí viraram vacas. A gente começou, tinha 10 na época, né? Aí dessas 10 a gente foi perdendo algumas, que a gente não era muito de sorte, digamos que não conseguia criar e tal. Quando a gente começou a namorar, sempre já tinha o planejamento de continuar na agricultura. Então já começamos a observar um terreno aqui, outro lá, mas nunca se enquadrava, ou era muito distante ou fora da realidade de preço. Então a gente foi aguardando até que deu a oportunidade de comprar um próximo ao meu sogro, no caso, pai da Dayana. Deu certo, a gente conseguiu, fez uma parte no crédito fundiário e a outra foi por nossa conta e estamos aí até hoje. E se eu contar que nada disso aqui existia, em 2018 este era um terreno de coivara de pinos. As árvores de reflorestamento tinham sido cortadas há muitos anos e a área estava abandonada. Não tinha nada, tu não via nada, tu não dizia que tinha terra, era só mato. Hoje quem passa aqui diz que já não conhece, tanto que passa pela estrada diz que não estava passando pelo mesmo local. Era capoeira, literalmente. Cheio de chimarrita, fumo bravo, que já estava quase uma tora de tão alto que era. Era muito, muito feio. A gente, para ter ideia, para a gente conseguir achar os cepos de estocar, que era pinheiro, a gente cercou e colocou criação, para dar uma baixada no mato, para daí a gente conseguir pegar e limpar com a PC. Não tinha energia, não tinha água, não tinha nada, nada. A terra foi limpa e o casal fez 2 safras que deram a condição para iniciar a construir a casa. O pedreiro principal era o meu pai e ele, e eu era servente dos dois. Aí a gente começou no ano de 2021, erguemos a casa até a 2020. A gente ergueu a casa até a cobertura, deixamos ela coberta, parou mais um ano, fizemos mais uma safra. Aí no outro ano a gente conseguiu acabar. Junto com a casa veio o primeiro galpão, onde veio a estufa e parte para deixar armazenado nossos equipamentos. Eu disse para ele, olha, se eu te aturei até hoje, ele também, acho que ninguém mais separa. Durante esse período, a mãe da Dayana ficou doente e acabou falecendo depois por um câncer. O casal ficou responsável por cuidar das vacas lá, já que ainda faltava estrebaria na propriedade. A gente tinha que levantar todo dia de manhã, de madrugada, pegar a moto e ir lá tirar leite. A gente ficou 2 anos, né? 2 anos nessa função. De tarde, mesma coisa, chuva, sol, a gente direto com a moto. E daí a gente foi cansando, porque a gente começou a ficar doente também, por estar no clima e tal. Aí a minha mãe não estava também mais, era bom que eu ajudava eles com a parte do leite, mas a saúde não estava legal. Daí ela começou, vocês têm que fazer a estrevaria lá, né? Só que a gente teve o começo que a gente conseguiu deixar ela coberta toda, mas hoje quem tem sabe, para terminar uma estrevaria, por mais que eu tinha as matrizes, que eu tinha ordenha, rastreador, não é muito barato, é muito caro. Aí a gente conseguiu o financiamento onde a gente conseguiu terminar a estrevaria para trazer essas vacas para cá, que foi em 2023, em outubro, que eu trouxe elas para cá. E essa evolução ao longo desses 6 anos a gente pode perceber no número de animais. Já são 42 vacas, 16 estão em lactação. E se você pensa que os investimentos param por aí, que agora já está tudo certo, se engana. Também foram financiados os 2 tratores, um mais antigo e o outro novinho em folha. Que ele sai ganchar uma terra com o grande, fica o pequeno e eu tenho que conseguir me virar também. Senão também não teria o porquê de 2, né? Graças a Deus eu aprendi, como se diz, me virar também e vai. Ele com o grande eu não tenho muito jeito não, mas o pequeno eu me viro bem. Além de trabalhar com vacas de leite, o casal também planta 50 mil pés de fumo. Cria galinhas e porcos para consumo próprio e venda aos vizinhos.
Tudo para reduzir custos e ter mais fontes de renda na propriedade. E está vindo mais um galpão financiado por aí para guardar o trator. A gente já consegue ver as colunas na imagem de drone e tem mais planos em vista. A questão de clima hoje não está muito favorável para a questão leiteira, então nosso inverno já começou bem chuvoso. Então tirar a vaca hoje, levar no piquete, por exemplo, nosso terreno lhe dá 1.500 metros de comprimento, então as vacas têm que caminhar até o final. Os dias de chuva ou muito quente, isso é muito desgastante para elas, então a gente está pensando em fazer um semi-compost. Dias agradáveis e bons, elas vão para o piquete, e dias não tão bons, elas ficam presas e confinadas. Quando a gente acha que acabou, agora é só pagar, como se diz. Não, sempre tem que estar investindo e tem que ir, né? Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu não queria nem esse terreno, eu não queria, porque estava sujo, estava cheio de mato. Ele via os lugares de tudo, aqui vai ser nossa casa, nosso rancho. Eu não conseguia imaginar, porque estava muito feio. Era um terreno jogado e hoje tu olhar tudo que a gente tirou do papel, do sonho, ver pronto com o nosso suor, eu acho que é muito gratificante. Como a gente optou e a gente ama de verdade, eu acho que tem que continuar. E tenho vontade, se tiver filhos, incentivar eles também. Na minha época era diferente, na dele também. No início, ali, quando a gente era pequeno, nossos pais não queriam que a gente ficasse na agricultura, né? Queriam que a gente estudasse e foi. A agricultura eu sofria muito também na escola. O agricultor era, querendo ou não, quase um sem-teto para a maioria, né? E hoje não, hoje eu vejo que a gente tem respeito, que a sociedade está vendo a gente diferente. Eu me chamo Cláudio Brogni, sou médico veterinário e vou dar uma dica muito importante hoje. Na nossa região é muito comum ter pastagens de aveia e azevém. E nessa época do ano também é comum acontecer as intoxicações por nitrito e nitrato pelo excesso de adubação nitrogenada que acontece nessa pastagem, seja por adubação química ou pelo esterco suíno. Geralmente isso acontece quando a pastagem está bem bonita, bem viçosa, bem escura. Então é quando o produtor acha que a pastagem está num ponto muito bom, mas é naquele ponto que ela pode causar morte instantânea, morte em poucas horas de vários animais. Então a gente já atendeu várias propriedades que já se perderam vários animais por falha nesse manejo. E quando que isso acontece? Como é que eu identifico? Geralmente o produtor de leite tem essas vacas em piquete, ela faz o pastoreio, se tira esses animais do piquete e após isso é feito uma nova adubação. Se nessa nova adubação não der chuva, que geralmente precisa da chuva para poder aproveitar esse nitrogênio, e der só períodos de sol, e se passou lá 20, 28 dias e está novamente pronto para ser colocado novamente esses animais nesse piquete, e daí sim, 2 dias antes chove, todo aquele nitrogênio que estava até então latente no solo, a planta vai absorver de uma única vez e vai concentrar de mais nitrito e nitrato que vai se converter lá dentro do rumen do animal, que vai se ligar às hemoglobinas, impedindo a oxigenação do animal. Então é muito comum, quando é em grau muito elevado, causar morte súbita dos animais, e quando o grau de contaminação não é tão alto, causar aborto, porque o ambiente uterino ele é muito oxigenado, o feto precisa de muito oxigênio, e quando acontece uma contaminação um pouco mais leve de nitrito e nitrato, que não leva à morte da vaca em si, mas causa muito problema de aborto. Quais são as formas de minimizar isso? Soltar os animais nesse tipo de pasto, sabendo dessa pré-existência de condição, os animais não com tanta fome, ou seja, alimentar lá na pista de alimentação com silagem, com ração e depois soltar para que seja um complemento esse pastoreio com uma aveia um pouco mais viçosa, ou então fazer o corte dessa aveia, desse azevém, passar a roçadeira e só no próximo ciclo colocar novamente. Porque eu já atendi uma propriedade onde o produtor tinha 60 vacas em lactação, soltou os animais com muita fome num piquete muito viçoso, muito bem adubado, e perdeu 30 dos animais em 3 horas.
Feito isso, a gente deu a recomendação de não aproveitar mais aquele piquete, porque já se tinha perdido 30 animais. O produtor acabou fazendo o corte desse azevém, fez um pré-secado, disponibilizou no coxo dias após e morreu mais 15 animais. Então, essa condição de nitrato em excesso também se continua no pré-secado. O mesmo cuidado tem que se ter com o milho, não adubar demais próximo da época de fazer o corte, porque também fica acumulado na silagem de milho e também pode acontecer esse mesmo problema. E sim, é um caso gravíssimo de morte súbita, existe até um tratamento com azul de metileno, mas ele é algo manipulado, poucos veterinários têm junto e de difícil acesso de identificação do problema. Então o produtor nesse exemplo tem que cuidar com a prevenção. Sempre levar essa adubação com controle um pouco mais rigoroso, passou dias com muito sol, não adubar, esperar chover primeiro, depois fazer a adubação seguido de uma nova chuva e observar a cor principalmente desse pasto. Se está muito verde, muito viçoso, muito escurecido, que a gente fala, se nota que essa adubação está em excesso e vai refletir diretamente na saúde desses animais. E agora chegou a hora de ir para o intervalo e na volta tem turismo rural por uma vila que ficou esquecida no tempo. Evangelista, que hoje pertence ao município de Casca, já chegou a ter 6 hotéis e cerca de 8.000 habitantes, mas foi evacuada após a falência de uma fábrica. Quem é agricultor já sabe, não dá para contar apenas com a sorte. Os seguros agrícolas são as ferramentas para colocar tranquilamente a sua cabeça no travesseiro e focar no que realmente importa, o planejamento da safra. E não é apenas para as plantas ou rebanho. Casa, trator e implemento agrícola também contam com linhas específicas de contratação e com o valor bem em conta. Proteja a sua safra e seu futuro. Quer saber mais? Entre em contato com a Catena Seguros. Não deixe a sorte decidir. Escolha a segurança. Não conte apenas com a sorte. Invista na sua tranquilidade. Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Uma vila no interior do Rio Grande do Sul que chegou a ter 6 hotéis e mais de 8.000 habitantes. Mas o progresso acabou fazendo um sentido inverso e muita gente foi embora. Só que agora quem ainda está por lá utiliza essa história para atrair visitantes. O distrito de Evangelista, localizado a cerca de 70 quilômetros de Passo Fundo, é uma verdadeira joia para aqueles que desejam explorar a herança cultural italiana sem sair do Rio Grande do Sul. Parte do município de Casca, a localidade abriga aproximadamente 2.000 habitantes, que mantém vivas as tradições deixadas pelos imigrantes. O maquinista nos conduz por ruas de pedra e casarões históricos que resistiram ao tempo. Com uma visão empreendedora, os primeiros habitantes estabeleceram indústrias, comércios e serviços, transformando a vila em um importante polo econômico nas primeiras décadas do século XX. Baseada então numa forte indústria e prestação de serviços, como frigorífico, cortumes, ervateiras, madeireiras, padaria, farmácia e tal. Ao ponto do intendente de Guaporé, então denominado de Mauá,
ao maior empreendedor do Brasil de todos os tempos, o Visconde de Mauá, Barão de Mauá, que nada mais é que um título de nobreza. Mas o nome dele mesmo era Irineu Evangelista de Souza. Durante o auge industrial e comercial, a colônia de Mauá, que mais tarde passou a ser conhecida como Vila Evangelista, chegou a ter 6 hotéis e uma estação rodoviária, além de ser um importante centro de estradas regionais antes da pavimentação das rodovias. A estação rodoviária, então, que conectava, digamos, Passo Fundo a Guaporé e também, digamos, de quem da linha ali de Nova Araçá para Ibaçano, então quem queria para Porto Alegre ou Passo Fundo vinham até, digamos, numa outra linha que chegava até Evangelista, daí daqui que partia para Porto Alegre ou para Passo Fundo. A vila chegou até no seu ápice, ali pelos anos de 1940, em torno de 1.600 habitantes, só o núcleo urbano, mais uns 6 a 7 mil habitantes na zona rural. E hoje deve ter, acredito, em torno de 1.500 no total, 1.500 a 1.700. Nos anos 1940, um grande frigorífico local foi à falência, o que desencadeou uma migração em massa e o declínio da vila. Esses funcionários não tinham como serem absorvidos por as empresas outras, tendo que migrar, fazendo com que muitos serviços da vila, padaria, farmácia e tal, também não tivessem mais viabilidade, fazendo com que o pessoal migrasse. Depois veio a emancipação do município de Casca, onde a gente deixou de pertencer ao Guaporé para ser o município de Casca, e Casca foi fomentando então ao pessoal, às empresas daqui, sair daqui da Vila Evangelista para se sediar na sede do atual município. Então. No entanto, cerca de 10% da estrutura original foi preservada, e esses casarões históricos hoje fomentam o turismo na região. A preservação do sotaque, dos usos e costumes foi possível graças ao isolamento e ao desejo dos habitantes de manter viva a história de Evangelista. Água potável. Essa é a casa da família Franciosi, um dos casarões remanescentes assim, dos fundadores da vila. Ainda pertence à família, um casarão de um andar de pedras e 3 de madeira, casarão típico de famílias que tinham, além da casa, digamos como residência, tinha comércio. Aqui numa parte do porão tinha a fábrica de queijos tipo parmesão e na frente tinha a loja, a casa comercial, que vendiam bastante tecidos para o pessoal se confeccionar as roupas. Um dos marcos da Era de Ouro da Vila de Evangelista foi a construção da igreja em estilo românico na década de 40. Ela levou menos de 2 anos para ficar pronta. Mas o que mais chama a atenção até hoje é que, além dela se manter original, é o altar revestido de mármore. Ele veio da Itália poucos anos depois da inauguração da igreja e é um único desse material no estado do Rio Grande do Sul. Hoje, digamos, tu quer aparecer, tu tem uma casa, digamos, imponente ou um carro imponente caro. Tu quer demonstrar dinheiro. Na época, quem era rico, ele demonstrava com arte. Numa pintura, num afresco, numa estátua, numa arquitetura diferenciada. Então a nossa igreja é muito, digamos, por estar no Brasil, ela é muito rica em detalhes artísticos, em vários aspectos. O Marciano conta que para ele a virada de chave para o desenvolvimento do turismo em Evangelista começou em 2003, após um curso na Itália, quando decidiu implementar o turismo como uma ferramenta de desenvolvimento local e de valorização da herança cultural da vila, a promovendo como destino turístico e começando pela gastronomia. 3/4 do patrimônio histórico da humanidade é preservado na Itália, de todo o planeta. Lá é natural, tipo, preservar a história. E eu vi que lá eles ganham dinheiro, movimentam o resto da economia através do turismo. Então, eu resolvi começar a implantar aqui. Só que implantar sem dinheiro, sem ninguém acompanhar, sem nada, foi outra história. Então, criei a taverna, onde eu comecei essa experiência então gastronômica
E com os passeios com o Barãozinho, eu comecei a divulgar o lugar e trazer daí gente de fora para divulgar e promover o lugar. E eu conseguindo ter, a partir dali, comecei a ter um sustento econômico também. No centro da taverna tem um mezanino, onde que tem todas as vigas e tal de madeira, que era de uma igrejinha. Na verdade foi feito então para simular um porão de uma antiga casa, né? Que toda casa de italiano que se prezasse tinha o salame, os queijos pendurados, a cesta de vime que serviam para colher a uva, trazendo elementos que representassem a antiga casa dos imigrantes também. Resgatou bastante pratos típicos e daí no domingo aí é o auge, o ápice do resgate da culinária italiana, que é o girarosto. Girarosto ou menarosto também conhecido. É uma palavra italiana, então, que seria o assado em movimento. Mena, que seria que mexe. Rosto é de assado. Ou girarosto, que girarosto em italiano, um assado que gira. Então, é um carrossel de espetos, né? Com carnes diversas, tipo coelho, codorna e frango. Daí tem massas e tal, e saladas e outros acompanhamentos. Com divulgação nas redes sociais e no boca a boca, aos poucos a Vila Histórica foi ficando conhecida. E então surgiu mais uma ideia: aquele passeio de trator pela vila. Além das construções, o passeio mostra as belezas naturais do interior. Tem muita gente, por que Beppe? Por quê? Tipo, os nomes mais comuns, antigos dos imigrantes, então, em diminutivo, Antônio era Tony, Giuseppe, então Beppe, dos primeiros tratores que desbravaram a nossa região, o Massey Ferguson, ano 1970, 65X, com as carretinhas, então, já mais moderna, lembrando antigas carroças feitas pelos imigrantes, que eram de roda de madeira, raios de madeira. Um trator e 3 carretinhas, onde eu consigo levar até 30 adultos e até 50 crianças, conforme o tamanho. Para incentivar os turistas a ficarem mais tempo na vila, o Marciano pegou uma construção que já tinha no quintal e transformou em uma cabana para hospedagem. Inspirado nas casas dos imigrantes, ele usou madeiras de demolição de um estábulo centenário. Quanto mais turista, mais vai trazer turista, mais dinheiro, mais recurso, mais investimento. Como a gente está só iniciando, então acredito eu que tem um grande potencial gigante ali a ser digamos, usufruído, não vamos nem dizer explorado. A estrutura dentro, basicamente, também é baseada numa casa dos imigrantes, né? Vai ter um fogão a lenha, tem... e o pátio, daí, tipo, a gente fez um fogo de chão ali, até que precisa de umas reformas já. Os pássaros, né? Que nem agora a gente estava escutando o jacu, o siriema, curicaca e outros animais. Aqui atrás tem um riacho também que faz um barulhinho gostoso, que dá para ter uma noite de total relaxamento e descanso. O Marciano conta que a vila mudou muito nos últimos anos e que, com muito esforço, a ideia de revitalizar o lugar tomou forma. Hoje, mais de 40 casas estão habitadas e cerca de 200 pessoas vêm de outras cidades para visitar todos os fins de semana. Um lugar lindo para ser visitado. Anotou no caderninho por aí? Nós vamos agora para um intervalo curtinho, porque na volta tem uma história de muita fé e mistério. A antiga propriedade rural virou santuário após o que seriam aparições de Nossa Senhora. Cruz, que não fecha há cerca de 80 anos, atrai mais de 100 mil visitantes por ano. A segurança que você merece está aqui. Na Bonin oferecemos uma ampla seleção de pneus novos e recapados para automóveis, caminhões e máquinas agrícolas, garantindo sempre a qualidade de todos os processos, onde todos os profissionais são qualificados. Além da venda de autopeças e mecânica, agora a Bonin realiza manutenção de câmbio automático e geometria de caminhão.
Há mais de 30 anos percorrendo o caminho da qualidade e confiança. Bonin. Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro? Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa. Hidráulico frontal e cegadeira Rutex Solution. O conjunto trabalha com alta eficiência, proporcionando mais conforto e visibilidade ao operador. Se adapta perfeitamente a terrenos irregulares. Uso no corte de grama, capim, feno e pré-secado. Sistema de corte com tambor e disco, oferecendo o corte perfeito com baixo custo de manutenção. Entre em contato e saiba mais. A inovação que... Lá no interior do Rio Grande do Sul tem uma história que envolve fé e mistério. Uma cruz está encravada na grama e diz que não cresce nada ali dentro há cerca de 80 anos. E seriam sinais da aparição de Nossa Senhora Aparecida a uma agricultora. Confira mais na reportagem. Estamos em Erechim, noroeste do Rio Grande do Sul. Bem no alto do morro, quase escondida por centenas de araucárias, está uma antiga propriedade rural que atrai romeiros de todo o país. Bem no centro do gramado, o desenho de uma cruz formado na grama e a casa, onde a rotina de uma família mudou completamente após o que seriam as aparições de Nossa Senhora Aparecida, a agricultora, Dorotea Menegon Farina, que a gente pode ver nestes raros registros gravados por familiares na época. Viemos com uma carrocinha com 3 burros que nem era tomado. Nós tínhamos serra-fita, todas as ferramentas do artesano e a nossa mudança era uma pequena caixa de elétrico. Quem nos recebe para contar mais é o seu Piccoli, antigamente vizinho da propriedade e que ficou encarregado de repassar os registros adiante. Ele conta que a primeira aparição teria acontecido em 1944. Mas antes disso, Dorotea, na época com 4 filhos, já tinha vivido uma experiência de vida e morte. Ela começou a ficar doente, tão doente, que chegou num ponto que ela não saía mais de casa, de tão doente que ela estava. Mas ela continuou a pregar a catequese aqui na casa. As crianças vinham aqui aprender a catequese. Era um câncer maligno que ela tinha. O câncer avançou tanto que ela morreu. Morreu, veio 2 médicos, veio um padre naquela época. Os médicos testemunharam, provaram que ela estava morta. Aí os vizinhos fizeram um caixão de tábua de madeira para ela, colocaram ela morta dentro do caixão e botaram na sala, lá em cima de uma mesa, velaram ela noite inteira morta. No dia seguinte, quando foram para sepultar, ela ressuscitou. Os parentes dela de Veranópolis vieram aqui para vir no enterro dela. Chegaram aqui e acharam ela carpindo uma cebola na horta. A história se espalhou rápido pela cidade e gerou muita comoção. Imagina, época dos primeiros imigrantes, isso tudo antes do rádio ou da TV. Mas foi no episódio que aconteceu anos depois, no tanque de lavar roupas próximo ao córrego, que as histórias da propriedade ganharam ainda mais força. Desceu uma luz do céu para baixo, em forma do Espírito Santo, assim veio descendo, descendo. Chegou sobre ela no tanque, se abriu um clarão forte. E no meio daquele clarão forte que se abriu, ela escutava uma voz feminina que pedia oração e penitência pelos pecadores. Ela fugiu. Ela fugiu porque ela não sabia o que estava acontecendo. Ela se escondeu para cima, assim, tinha uma capoeira, e ela ficou esperando para ver o que ia acontecer. Quando aquele clarão que estava no tanque foi embora,
e aquela voz feminina parou de falar, ela voltou no tanque para lavar a roupa. Quando ela começou a lavar a roupa, se repetiu todo o sinal de novo. Eu queria sair do tanque, mas parecia que era uma coisa que me prendia lá, que não podia sair. Daí peguei e comecei a rezar a Ave Maria. E veio aquela voz no meio daquele clarão que disse penitência, penitência pelos pecadores. Piccoli conta que a agricultora ficou confusa, mas ainda assim rezou um terço nos dias seguintes, pedindo por ainda mais um sinal de Nossa Senhora, que teria acontecido no último dia de prece. E aquela voz veio, bateu sobre ela, abriu um clarão forte de novo, aquele clarão deu no chão. Aonde deu o clarão no chão, o calor que se manifestou, a grama secou, branqueou, e na grama seca ficou estampada a cruz. E naquele momento uma voz feminina, suave, que dizia: oração e penitência pelos pecadores. Imagina só, década de 40 e uma cruz simplesmente aparece no quintal de uma propriedade rural. A notícia se espalhou como na velocidade da luz e olha que naquela época nem tinha internet. Veio gente de tudo quanto é canto só para ver. Uns acreditavam, outros duvidavam. Tanto que a cruz chegou a ser desmanchada por 5 vezes, na versão mais polêmica de todas, pela própria Igreja Católica. Aí a igreja começou a dizer, foi ela que fez a cruz, é só para explorar, não é verdade. Quanto mais a igreja proibia o povo vir e desprezava, mais a fé do povo humilde aumentava. Eu estava aqui, eu era pequeno, mas eu estava aqui. Tinha povo aí que subia nas árvores até. E era um dia que Nossa Senhora vinha trazer a mensagem para ela. Ela estava de joelho ali com nós, rezando um terço, começou a tremer aqui. Sinais, as árvores tremiam, começou a vir do céu para baixo, em forma do Espírito Santo, fogo, bolhas de fogo. Chegou o padre, caminhou, ele disse para ela, o que está fazendo ali, louca? Eu vou te dizer que hoje eu vou cavocar de novo essa cruz aqui. Vou destruir tudo hoje aqui. Ela de joelho, ela disse, faça o que tu quer. Vamos ver se tem um sinal. Ele pediu uma coisa impossível de acontecer. Ele disse, tu vai me dar uma fonte de água hoje? Vai vir uma fonte de água? Ela ficava quieta. Aí ele entrou, tocou fora os porcos, ajuntou um sabugo do milho que ele tinha dado para os porcos, e ele de pé dentro da cerquinha em cima da cruz que ele capinou, ele mostrava aquele sabugo, ele dizia assim para o povo, vamos ver se agora vem o sinal. Eu vou jogar esse sabugo, aonde cai esse sabugo, tem que verter água. Ele jogou o sabugo lá de dentro da cruz, onde caiu, verteu aquela fonte de água que está lá, que nunca mais secou. Até hoje, a cruz está aberta, com alguns sinais de escavação, e a explicação, segundo o encarregado, está nas pessoas que levam parte da terra como sendo sagrada. Quando destruíram a segunda vez que semearam trigo, inclusive está nos repórteres de jornais lá dentro, no painel lá, destruíram tudo, semearam trigo parelho lá dentro, nasceu o trigo, aonde era a cruz, o trigo só apontou da terra e secou, e os 4 cantos ele floresceu na altura da cerca. Baixou a terra, e o trigo floresceu, e a cruz voltou. Uma destruição que eles fizeram, ficou 4 dias, umas pessoas encarregadas, mandadas pelas autoridades, ficavam aqui dia e noite, porque eles diziam que ela ia fazer a cruz de novo. Quando foi no 4º dia que eles estavam ali, que se deram de conta, a cruz já estava desenhada. A última destruição da cruz eu presenciei também. Estavam mais de 50 pessoas aí, um pouco cada um, jogamos a terra de volta.
Em 2 dias já dava para ver a cruz se formando de volta. No dia da Romaria, que era 7 dias depois, já estava a cruz estampada. Até hoje, ninguém mais mexeu até ali e até hoje ela está ali, perfeitinha. Os jornais de época do interior à capital do estado falam sobre os acontecimentos, algumas vezes narrando os depoimentos de quem estava no local, outras vezes condenando e satirizando. E uma nova passagem da vida de Dorotéia também fica marcada nestas páginas. Assim, todas as quaresmas ela passava pelas dores do Divino Filho. Ela possuía 5 chagas no corpo, nas 2 mãos, nos 2 pés, e onde Jesus foi lançado no peito. Ficava que nem morta, não dava para ver que respirava, nada. Até o domingo de Páscoa, de manhã. Um pouquinho antes das 6, eu assisti 3 vezes ela fazer tipo a ressurreição. Tipo uns 15 minutos antes das 6, a primeira coisa começava a sangrar. Onde Jesus foi coroado, ela tinha todos os pontinhos na testa, o sangue escorria pelos olhos. A minha mãe secava o sangue e meu pai segurava a lanterna que estava ali no clareado do dia. Aí todas as chagas sangravam, nas mãos, nos pés. Ela tinha vômito de sangue, ela vomitava bolas de sangue. Ela sentava, começava a conversar, ela chamava o pessoal que estava por aí para ir rezar na cruz. Dorotéia teve ao todo 8 filhos. Morreu em 1988, aos 76 anos. Nas aparições, dizia que ouvia o pedido de Nossa Senhora para a construção de um santuário, que só se realizou meses depois da morte, feito pelas mãos da própria comunidade. São mais de 100 mil visitantes por ano, muitos deles em busca de pedidos, ou para agradecer o que seriam graças alcançadas. Eu tinha problema com fascite plantar, esporão e calcânio. Já havia feito vários tratamentos de fisioterapia, medicamento, passei por vários médicos. Eu já estava há 3 anos fazendo tratamento e nada resolvia. Até que um dia meu esposo comentou desse lugar aqui, né? E aí eu disse, não, então vamos lá, vamos... Porque assim, a gente não era devoto, não tinha fé até então, né? Fiquei de pé descalço e caminhei nos passos que tem aqui na frente. Fiz uma oração e começamos a frequentar o lugar. Em questão de 30 dias eu já tinha me curado dos pés, eu não tinha mais dor, eu já caminhava normal, eu consegui usar calçado que eu sempre gostava de usar. Os passos que a Edinara se refere teriam sido os últimos sinais que apareceram na propriedade em 2020 e 2021. Dia 14 de setembro de 2020. Mas dia 20 de setembro, que a data farroupilha, a gente começou a ver as pegadas, o gramado secando. E se estampou essas pegadas, né? Mas ela dizia que os sinais cada vez iam aparecer mais, para as pessoas se voltarem a Deus. O que ela fala, ela falava que ia chegar um tempo que ia acontecer terremotos, guerra, os rios iriam transbordar, os mares e os rios iam abocanhar as cidades. Olha o que está acontecendo. São os primeiros sinais. Ao longo dos anos, a propriedade se transformou em ponto de oração e fé e hoje com o aval da Igreja Católica, responsável pela parte espiritual. Apesar de ser chamada de santa, Dorotéia nunca passou pelo processo de beatificação. E a Igreja de Jesus, a Igreja primitiva, não exigia processo de santificação e beatificação. As pessoas ficavam santas por aquilo que eram na vida. E aqui ela é santa. Porque os processos de canonização e santificação entrou quando a teologia entrou na Igreja, 1964. Então, e aqui a gente ficou firme, levou tempo, mas que chegou num ponto que a Igreja aceitou o que é isso aqui. Sem comércio, sem exploração, sem luxo,
romarias aqui, cada um traz seu alimento, porque senão não se vende nada e não se cobra nada. E não se pede dinheiro. Seu Piccoli é um dos que sempre está por aqui, recebendo as pessoas, conversando, narrando os milagres que teria presenciado. E quando tu fala em mistério, quando tu acha que tu entendeu ele, não, tu não entendeu tudo ele. Nunca vamos entender todo o mistério. E o mistério é tão verdadeiro que Nossa Senhora continua se manifestando aqui. Através das graças, através dos sinais, entendeu? A gente gravou esta reportagem quando estava ali pela região de Erechim, de tanta gente que pediu. 100 mil visitantes por ano passam por este lugar que era uma propriedade rural. Acreditando, não acreditando, existe também a questão do respeito em cima de tudo isso, né? Não é pouca gente que reza para Nossa Senhora de Santa Cruz de Erechim. E agora a gente vai para mais um intervalo curtinho, porque na volta tem receita. Alice aprendeu com a sogra uma receita de bolo cuca que é coberta com chocolate e nata. A agricultura vai ensinar o passo a passo para você também fazer em casa. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil. Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br. Domo Solar. Quem gera energia, economiza de verdade. A nova forma de você comprar e vender para a sua propriedade. Com o AgroShop, você pode comprar e vender animais, propriedades rurais, máquinas e implementos, e até veículos. E o melhor, você anuncia sem custo. AgroShop, feito para o agro. Para variar só um pouquinho aqui no Vale Agrícola, que a gente tem fama de ser um programa que apresenta muitas receitas de cuca, hoje tem mais uma versão que leva uma calda de chocolate. Confira aí. Meu nome é Alice Zimmermann Assi e hoje eu vou ensinar uma nova receita, a receita de cuca com cobertura de chocolate. O forninho é bom deixar ele pré-aquecido para ele esquentar antes de colocar. 2 ovos. Daí eu vou colocar 2 xícaras de açúcar. A minha medida é essa xícara aqui. E daí eu vou colocar 2 colheres de manteiga. Daí eu já mexo tudo junto aqui na bacia. Aqui é só mexer bem para ele desmanchar o açúcar. Essa receita é antiga, é da receita que a minha sogra fazia bastante. Aqui é só mexer bem para o açúcar desmanchar bem, né?
Daí vem, eu coloco 3 xícaras de trigo, farinha de trigo. E o leite, aqui é 1 xícara de leite, vou adicionando aos poucos aqui. Assim, tanto assim, ó, de fermento em pó, né, o Royal. A forma já tá untada passei banha e daí coloquei trigo. Agora vamos para a cobertura. Assim, uma meia xícara de açúcar, assim. É nata, né? A nata já tá... Eu dei uma batidinha nela para ela ficar um pouquinho mais durinha, né? Daí agora eu vou pôr o pó de chocolate, assim, ó. As 5 colheres cheias de pó de chocolate. Daí é só mexer. Daí é só vir colocando assim, ó, bem recheadinha. Daí quando ela assa, daí ela vai para dentro da cuca, fica bem gostosa. Agora no começo em 300, daí depois, quando ele começa a assar, daí diminui a temperatura daí. Uns 250 daí, porque daí não precisa mais muito calor. Depois de 25 minutos, aí a cuca tá boa. Então vamos ver se a cuca ficou boa. Ó, daí a nata e o chocolate, ela vai por dentro da cuca, ó. Assim, fica tipo uma cuca recheada já. Cuca com chocolate. Ninguém melhor para avaliar que nem as crianças, ó. Estão comendo e estão gostando. Muito bom, bom. E é desta forma docinha que a gente encerra mais uma edição do Vale Agrícola. Se fizer a receita, marca a gente lá no Instagram, @ValeAgrícolaOficial. O programa de hoje está chegando ao fim. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais!